Tudo vai ficar mais caro. O mundo está assistindo nesse exato momento uma crise que pode mudar completamente o preço de tudo que a gente conhece. E a maioria das pessoas ainda não percebeu nem o tamanho disso. Combustível subindo, a gente tem alimento ficando mais caro, uma guerra que pode continuar impactando não só a economia, mas todo o mercado. E hoje a gente vai entender por que tudo está ficando mais caro e o que isso tem a ver com o petróleo, o que realmente aconteceu com o fechamento do Estreito de Hormuz e por que os impactos dessa guerra podem durar meses e talvez até anos. Já duram semanas agora, né? Vamos falar sobre isso? No Brasil, a gente até teve uma taxa Selic que começou a cair, né? Muito pouco, 0,25 pontos percentuais, depois de ficar um bom tempo lá em 15%, e isso ainda é um nível muito alto. Na prática, isso significa que o custo de tudo continua muito pressionado, e não é só o combustível, como todos os produtos que a gente tem hoje disponível. Tudo depende de logística, tudo depende de tecnologia, e isso é impactado pela guerra. Se você foi ao mercado recentemente, muito provavelmente você percebeu que principalmente os alimentos já estão sofrendo uma alta. Os alimentos sentem muito essa alta, porque eles dependem diretamente de transporte, diretamente de petróleo. Tudo isso está ligado ao mesmo problema que está acontecendo lá fora, que começou lá fora. O fechamento do Estreito de Hormuz no Oriente Médio. Eu já fiz vídeo aqui no canal também. Só que diferente das outras crises, o impacto não apareceu de imediato. Em 2022, por exemplo, durante a Rússia e a Ucrânia na guerra, a reação foi instantânea. As pessoas correram pro posto com medo de faltar combustível. Foi desespero não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Só que agora está sendo diferente. Porque mesmo com a redução de mais de 10 milhões de barris de petróleo por dia, o mundo continua girando, ele continua agindo como se tivesse tudo normal. Não tem gente correndo para abastecer, fazendo estoque, criando bunker dentro de casa. Isso aconteceu porque ainda existia uma reserva temporária nos mercados. Os navios que já estavam em trânsito, estoques espalhados pelo mundo, só que isso acabou segurando o impacto no curto prazo, que é onde a gente está até agora. Porque esses estoques são finitos, gente. Esses estoques vão acabar. O petróleo que já estava em trânsito vai chegar ao destino ou vai ser bombardeado, a gente não sabe, né? Os navios vão descarregar e quando isso acontecer, não tem uma reposição na mesma velocidade. E aí começa o problema de verdade. Porque quando essa folga acaba, o mercado precisa lidar com a realidade. A gente vai ter muito menos oferta disponível todos os dias e quando a oferta cai, a demanda continua a mesma. O ajuste, ele acaba vindo no preço. É um ajuste visual nominal. É você tá no mercado agora e ele custar X e daqui 2 semanas ele custar X mais 2. É absurdo. O Brasil sempre foi um país hiperinflacionário, então a gente pode sim voltar a ver aquelas cenas que a gente só vê hoje em filme, de a gente ir no mercado uma hora e tá um preço e depois outra. Isso pode acontecer. O problema de agora é que isso pode gerar uma reação em cadeia. O petróleo sobe, o diesel sobe, o transporte de tudo fica mais caro, isso vai sendo repassado para alimento, produto básico, energia, absolutamente tudo. E tem um detalhe que deixa esse cenário ainda mais preocupante. O custo dessa guerra hoje. A gente já falou várias vezes aqui no canal que os Estados Unidos têm uma dívida impagável, que eles estão trabalhando para desvalorizar o dólar. Só que hoje o Irã está usando drones extremamente baratos, na casa dos 20 mil dólares. Enquanto isso, os sistemas de defesa dos Estados Unidos, super alavancados, eles usam mísseis que podem custar cerca de $1 milhão cada, por míssil, tá, gente? Isso é uma guerra, obviamente, desequilibrada, porque, olha só, com um drone simples dá para destruir um navio petroleiro que vale centenas de milhões de dólares. E mesmo que essa guerra acabasse amanhã, os efeitos não iriam desaparecer junto com ela imediatamente, porque muita infraestrutura já foi destruída. Teve campo de gás que foi atingido no Irã, teve refinaria no Catar, teve Arábia Saudita, Kuwait, tudo isso sofreu dano. E reconstruir esse tipo de estrutura não é rápido, leva muito tempo, investimento, estabilidade, interesse do governo, interesse da iniciativa privada, coisas que não existem num cenário de guerra. Agora, não adianta pensar que no momento em que a gente reabre o Estreito de Hormuz, o preço do petróleo vai cair na hora e tudo vai voltar ao normal. Os mercados sempre reagem, eles sempre sentem. Vocês já viram inúmeras vezes os mercados reagirem no curto prazo, ou muito otimista ou muito pessimista. Mas isso não vai acontecer porque depois de um choque como esse, o mercado muda a maneira como ele enxerga o risco. O mundo agora sabe que o estreito pode ser fechado de novo a qualquer momento, então a gente precisa começar a pensar em outras alternativas, porque a dependência de um único lugar é muito complicado. Só essa incerteza, para vocês terem ideia, já é suficiente para poder manter os preços mais altos. Só a dúbia possibilidade disso vir a acontecer. E, obviamente, a gente tem o fator humano, né? Mais um detalhe muito importante que complica tudo isso e bagunça esse cenário, que é o próprio Donald Trump já sinalizando que pode encerrar a campanha militar, mesmo sem garantir a reabertura do Estreito de Hormuz. Ou seja, a guerra pode até acabar, só que o controle do fluxo de petróleo pode continuar nas mãos do Irã. E isso pode durar durante meses,
anos. E não é só o petróleo que traz problema para o Brasil. Tem um impacto ainda mais perigoso, que é o dos fertilizantes, que a gente já está vendo alguns influenciadores, economistas, market makers falarem sobre isso, mas o brasileiro médio não entende isso. O Brasil é um dos maiores importadores de fertilizantes do mundo e boa parte deles vem justamente da região do Golfo Pérsico, que passa pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, quando essa rota é afetada, não é só o combustível que vai encarecer, mas a produção agrícola inteira. Gente, eu tô falando do fertilizante, não do insumo final. Culturas como soja, milho, trigo, arroz, cana-de-açúcar, essas culturas dependem diretamente desse tipo de insumo, principalmente aqueles que são à base de nitrogênio. Sem fertilizante, a produção cai, e quando a produção cai, o preço sobe automaticamente. E como se não bastasse o problema do Estreito de Hormuz, ainda tem mais um agravante. A Rússia acabou de anunciar que vai interromper temporariamente as exportações de fertilizantes para poder garantir o próprio abastecimento interno durante o período de plantio. Então, vejam que a gente já tem outras nações se preparando para caso os mercados fiquem desabastecidos. Isso acontece justamente porque o fechamento do estreito já está afetando o comércio global. Cerca de 1/4 do fluxo de amônia do mundo passa por ali, que é muito usado em fertilizante. Ou seja, de um lado a gente tem o Brasil, perde acesso à parte de fornecimentos por conta do estreito, e do outro a gente tem grandes produtores que começam a segurar o que eles têm, eles não são obrigados a vender pra gente. E aí a gente vê as consequências. Assim como o petróleo disparou, o preço dos fertilizantes também já começou a subir, já começou a ser precificado, a gente já tá vendo isso nas prateleiras. E para importar ficou muito mais caro. Percebe como é que isso atinge diretamente o teu prato? É a tua comida, o valor que é cobrado nos restaurantes que você vai. O valor dos alimentos pode subir, sim, vai afetar a economia, vai afetar a população, porque guerra pode até não chegar aqui com os mísseis, só que as consequências financeiras dela já estão batendo aqui na nossa porta no Brasil. Se esse vídeo te agregou, considera curtir, deixa o seu comentário, se inscreve no canal. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Eu sou Henrique Boteles e até a próxima.